Vamos lá, alunos, continuando a nossa aula sobre a economia do Brasil no segundo reinado. Nós estávamos falando do café, que foi importantíssimo para o desenvolvimento do Brasil e o principal produto de exportação durante o governo de Dom Pedro II. Falei para vocês do surto industrial que o Brasil teve, surto econômico também, porque junto com a maior produtividade do café, obviamente acabou gerando cada vez mais capital, o que ajudou, né, esse capital do café ajudou também no desenvolvimento de outra área. O Brasil acabou tendo uma modernização, foi um surto modernizador também, porque como o café começou a ir para o oeste paulista, havia necessidade de um meio de transporte cada vez mais eficiente, foi aí que foram instaladas as ferrovias, que eu comentei com vocês também. Mas como eu disse para vocês, o Dom Pedro II, influenciado pelos barões do café, ele impediu que o Brasil pudesse ter um desenvolvimento industrial considerável. Uma pena, porque se o Brasil tivesse, naquele período, naquele governo, no governo Dom Pedro II, investido em indústria e desenvolvido a indústria brasileira, era bem provável que o Brasil tivesse conquistado uma posição econômica muito melhor no decorrer dos anos. A gente pode fazer uma comparação com os Estados Unidos nesse momento, que eram dois países muito parecidos, né, assim, tinham questões muito próximas. Por exemplo, tanto o Brasil como os Estados Unidos foram dois países que foram formados por, vamos dizer assim, por imigrantes. Nesse momento o Brasil não tinha tantos imigrantes, mas ele vai ter posteriormente, mas são dois países que vão ser formados por imigrantes, são dois países de uma extensão territorial significativa, são dois países americanos, né, ali e tal. Tem, obviamente, diferenças que são significativas, mas o Brasil poderia ter se industrializado bem antes, mais ou menos no mesmo período que os Estados Unidos estava se desenvolvendo, e se industrializando bem antes, o Brasil, quem sabe, poderia galgar um outro patamar de desenvolvimento, né? Assim, hoje nós somos um país subdesenvolvido e esse país subdesenvolvido tem graves dificuldades para chegar a um desenvolvimento e eu nem vislumbro isso. Aqui nós temos, eu coloquei algumas fotos para vocês visualizarem ali, para vocês verem um número muito grande de escravos que trabalhavam nessas fazendas de cafeicultores. A gente vai falar dessa questão também, dessa questão do escravo no Brasil. A gente vai falar da questão do escravo durante o governo de Dom Pedro II, que é justamente a abolição ocorre no governo dele e vai ser um dos fatores e talvez o principal fator do fim do império, da monarquia no Brasil. Aqui você tem uma foto, né, de escravos que trabalhavam numa fazenda de produção de café no interior do estado de São Paulo. Aqui é uma foto mesmo. Como eu falei para vocês, o Dom Pedro II é considerado o primeiro fotógrafo do Brasil e no governo Dom Pedro II já tem muitas fotos vamos dizer, de muitos acontecimentos. Entre eles está aí, né, uma fazenda com um número considerável de escravos que trabalhavam na produção cafeeira. Os escravos foram fundamentais para o desenvolvimento, né, para a produção cafeeira no Brasil. Foram fundamentais. A gente vai falar dessa questão de escravos muito forte. Depois eu coloquei também uma foto para vocês aí já de imigrantes. Olha lá, imigrantes trabalhando numa colheita de café no oeste paulista. À medida que vai passando o tempo, né, à medida que vai passando as décadas, percebeu-se, vamos dizer assim, que o Brasil deveria abolir a escravidão. Percebeu-se por quê? Porque houve pressão por parte do governo da Inglaterra, que num primeiro momento vai proibir o tráfico negreiro, depois vai pressionar para a abolição também. Óbvio que a Inglaterra tem todo um interesse na abolição da escravatura, mas também aqui no Brasil se desenvolveram vários movimentos abolicionistas e à medida que foi passando o tempo, foi passando as décadas, alguns cafeicultores começaram a ter as primeiras experiências com imigrantes, começaram a trazer imigrantes, principalmente europeus, para trabalharem aqui no Brasil, trabalharem na produção do café, substituindo os negros na produção cafeeira. No primeiro momento, essa experiência não vai dar certo porque os fazendeiros, os barões do café, vão tratar os imigrantes como se fossem os seus escravos, e isso acabou não dando certo. Então tá aqui, eu coloquei para vocês, olha lá, ó, legislações transformadoras. Em 1844, o parlamento inglês ele publicou a tarifa,
Desculpa, muda. A tarifa, na realidade, é outra. Deixa eu falar primeiro para vocês dessa questão da tarifa, depois eu vou com a lei ali, Bill Aberdeen. Em 1844, houve no Brasil uma publicação de uma tarifa, a tarifa Alves Branco, que taxava os produtos importados em 60%. O que é isso? Voltando a falar da questão industrial do Brasil, daquele período ali. O Brasil, como eu falei para vocês, teve nesse período um surto industrial. Teve um surto industrial. Porém, lá na frente, Dom Pedro II vai impedir esse desenvolvimento. Porque, influenciado pelos cafeicultores, barões do café, que falavam que o Brasil tinha uma tendência agroexportadora, ele acabou impedindo o desenvolvimento industrial do Brasil. Já falei para vocês. Mas em 1844, houve a publicação da tarifa Alves Branco, onde os produtos importados eram taxados em 60%. Então, por exemplo, você iria comprar ferramentas. Vou comprar ferramentas da Inglaterra. Você tinha que pagar 60% de imposto, cara. Se viesse, sei lá, a ferramenta, vamos colocar em reais para entender melhor. Vamos dizer que essa ferramenta, uma enxada, chegasse no Brasil a R$10. Aí tinha uma tarifa de 60% em cima. E essa enxada ia ficar muito mais cara. Mas por que o governo fez isso, impedindo, taxando as importações e impedindo, de certa forma, essas importações? O governo queria equilibrar a balança comercial brasileira, fechar sempre superavitária, né? Vender mais do que comprar, exportar mais do que importar. Outra coisa que o governo brasileiro naquele momento também pensou foi em tentar até incentivar a indústria brasileira. Se eu não importar, eu vou desenvolver aqui mesmo. Eu vou produzir aqui mesmo. Essa era a ideia. Então, durante um determinado período, a indústria brasileira ela teve um certo impulso. Mais para frente, o governo brasileiro, e aí no caso Dom Pedro II, vai impedir esse desenvolvimento. Então, em 1844, teve a publicação da tarifa Alves Branco, que taxava as importações em 60%, e isso inviabilizava as importações, a compra de produtos de outros países, principalmente produtos ingleses, né? E a ideia era tentar fazer com que os produtos que o brasileiro necessitasse começassem a ser produzidos aqui mesmo no Brasil. Foi um incentivo, uma certa forma de incentivar, de impulsionar a indústria nacional. Voltando à questão agora dos escravos, em 1845, o parlamento inglês aprovou a lei Bill Aberdeen. Que lei era essa? Essa lei ela condenava o tráfico negreiro. Os ingleses, em 1845, com essa lei, a lei Bill Aberdeen, os ingleses proibiram o tráfico negreiro. Na realidade, eles proibiram o comércio. Depois, quando ele fica proibido, aí se torna tráfico. Então, os ingleses proibiram o tráfico negreiro. Os ingleses queriam, com isso, promover o fim da escravidão na América e nos outros países também, países até asiáticos que tinham também escravos negros. Mas por que a Inglaterra fez isso? Ela era muito boazinha, ela não queria mais, né, a escravidão? Nossa, a Inglaterra é muito boazinha. A Inglaterra era tão boazinha assim? Não. A Inglaterra, nesse período, ela está em pleno desenvolvimento industrial. Um negro livre é um negro que vai trabalhar, vai receber um salário e ele vai poder consumir os produtos ingleses. Então, como a Inglaterra estava num desenvolvimento industrial muito forte, ela queria aumentar, vamos dizer ali, o seu mercado consumidor. E um negro livre é um negro consumidor. Então, em 1845, a lei Bill Aberdeen condenou o tráfico negreiro, proibiu o tráfico negreiro. O Brasil, nesse período, acabou tendo graves problemas. Mas por que o Brasil teve graves problemas? Porque o Brasil necessitava dessa mão de obra. Como o Brasil necessitava muito da mão de obra do negro, o Brasil, no primeiro momento, vamos dizer ali, os cafeicultores ficam perdidos. Eles compravam muito, eles comercializavam muitos escravos, né? Eles não valorizavam, inclusive, entre aspas, a mercadoria, porque os negros eram tratados mal, eles comiam mal, dormiam mal, trabalhavam de sol a sol, eram constantemente castigados. Então a expectativa de vida do negro, em média, tá, pessoal, que chegava aqui no Brasil, era 15 anos. Então chegava com 20, 35 morria, chegava com 30, 45 morria. Era em média, tá bom? Óbvio que tinha negros que viviam muito mais, mas uma média, 15 anos. Mas por que tão pouco essa média de vida do escravo aqui no Brasil? Porque ele era maltratado, ele comia mal.
porque o proprietário dele não queria gastar dinheiro com comida. Ele dormia mal. Por quê? Ele dormia no chão, pegava friagem, acabava contraindo doenças. Trabalhava de sol a sol. O sol começou a nascer, já era levado para o campo para trabalhar. Quando o sol se punha, aí ele era trazido para as senzalas. Então ele trabalhava 12, 13, 14 horas por dia. E se fizesse corpo mole, ainda era surrado. Então o negro realmente tinha uma vida muito drástica, muito difícil no Brasil. E por isso o comércio negreiro ele era muito dinâmico, expectativa de vida pequena, então a compra de negros era constante. A partir do momento que a Inglaterra proibiu o comércio negreiro, aí o Brasil teve que, os brasileiros, assim, os cafeicultores ali, os barões do café tiveram que rever as suas práticas. É aí que eles vão começar a trazer os imigrantes. No primeiro momento, principalmente os italianos, foi o primeiro surto ali, século XIX, trouxeram italianos aqui para São Paulo, e esses italianos vão trabalhar na produção cafeeira, na produção cafeeira, porém os proprietários, os cafeicultores, os barões de café, eles tratavam esses imigrantes como se fossem escravos, a gente vai falar um pouquinho depois disso até, e óbvio que eles eram, esses imigrantes eram pessoas livres, não aceitaram essas imposições. Mas voltando às questões das leis, em 1850 foi aprovado a Lei Eusébio de Queiroz, que proibia o tráfico, a proibição do tráfico negreiro aqui no Brasil. Então a Inglaterra proibiu, depois o governo brasileiro proibiu também. Mas por que o Brasil baixou essa lei? Porque o governo brasileiro foi muito pressionado pelos ingleses. Os ingleses queriam, de qualquer forma, que o governo brasileiro abolisse a escravidão no Brasil. Só que o governo brasileiro não abolia porque ele sabia que havia necessidade da mão de obra do negro para o plantio, para a produção do café. Fora que o governo brasileiro, se ele abolisse a escravidão, ele ia ter que indenizar os cafeicultores. E o governo brasileiro não tinha, vamos dizer ali, capital para fazer isso, não tinha dinheiro, No Brasil ocorreu as primeiras experiências nesse período com os imigrantes, que eu já falei para vocês. O capital que era lá destinado para a compra dos escravos anteriormente, eles não tiveram mais necessidade. Não tem mais escravos para comprar. Então, está sobrando dinheiro aqui. Esse dinheiro que sobrou, que era utilizado na compra de escravos, ele começou a ser utilizado em outras áreas. Então, ele foi utilizado, por exemplo, nos bancos, começaram a aparecer bancos brasileiros, foram utilizados esse dinheiro, vamos dizer, esse capital que sobrou, foi utilizado também no comércio, então impulsionou, dinamizou o comércio. Esse capital foi utilizado também na indústria, olha a indústria nascente que eu falei para vocês aí. Então, nesse período, esse dinheiro que era utilizado na compra de escravos, agora não se comprava mais escravos, sobrou, então vamos utilizar também no investimento em outro setor, aí o setor industrial. Dentro desse contexto de desenvolvimento industrial que o Brasil experimentou, mas foi bem pequenininho, tá, pessoal? Assim, não foi aquela coisa de uma relevância, não, porque os impulsos industriais brasileiros se deram mesmo lá com a Primeira Guerra Mundial, governo Getúlio Vargas, Segunda Guerra Mundial, Juscelino Kubitschek, depois Collor de Mello lá na frente e tudo mais. O surto industrial que nós tivemos nesse período, ele foi importante, sim. É importante nós falarmos a respeito disso, mas ele foi muito pequeno, não teve uma super relevância. É aí que dentro desse surto industrial a gente tem que falar de uma figura importantíssima do Brasil Império, que foi o Barão de Mauá, também é conhecido como Visconde de Mauá. O Barão de Mauá era o Irineu Evangelista de Souza, era gaúcho. Esse cara foi um cara muito inteligente, um cara super mega bluster, que acabou sendo podado, acabou sendo sufocado por Dom Pedro II. É uma pena, foi um dos grandes empreendedores que o Brasil teve. No outro bloco a gente vai falar um pouquinho desse grande empreendedor brasileiro, Barão de Mauá. Até o próximo bloco.